Bom dia, internauta. Estou falando contigo ou com você às 6h44 do dia 2 de janeiro de 2024 e tenho o interesse de ler para você uma reflexão que é a continuação de uma outra que fiz ontem e que no blog está esquerda ou direita. Qual caminho você escolheu? Mas no YouTube eu coloquei: a escolha entre direita e esquerda é uma questão religiosa? Aqui a continuação está com o título Evite a pior tentação. Ok? Então eu vou à leitura e, se houver alguma reflexão agora que surja dessa leitura, eu vou parar a leitura e apresentar para vocês a reflexão. Então vamos à leitura. Naqueles que se dispuseram a ouvir as palavras vertidas sob o título A escolha entre direita e esquerda é uma questão religiosa, naqueles que se dispuseram a ouvir, espera-se tenham as palavras ali ditas reverberado em quem se dispôs a ouvir, não é? E espera-se que tal reverberar, aqui no texto eu estou destacando o radical, o de verberar aqui, verbo, né? E espera-se que tal reverberar tenha captado o que ali se pretendeu revelar. Melhor, desvelar, ou seja, retirar o véu. Espera-se que se tenha captado o que ali se pretendeu desvelar, retirar o véu. E aí eu explico que é a verdade, aquilo que é a essência do verbo, ou pode ser o inverso, o verbo, a essência da verdade. Que na língua portuguesa o radical de verdade e verbo seja ver. Por que é o VER? Porque dade é uma terminação, um sufixo para a formação de substantivos abstratos, ok? Então, que na língua portuguesa o radical de verdade e verbo seja ver, e aí para o verbo tem que ter a consoante B, que seja equivalente, isso vem a calhar, porque é preciso abandonar a atividade voraz da razão e deixar-se em repouso, em contemplação, para que a verdade surja, para que se possa ver, entre aspas, ver a verdade. É na luz do Espírito que ela, a verdade, se faz, se elucida, torna-nos lúcidos. Não se pode descobrir a verdade porque ela jamais se cobre, se esconde, se oculta. No silêncio da alma, vê-se a verdade, convive-se, desfruta-se dela. E essa verdade que é impossível de ser percebida onde a alma, marciana, quer dizer guerreira, bélica, agitada, apressada, onde a alma faz-se separar daquilo que em essência lhe constitui a verdade. Procura essa alma marciana, guerreira, né? Agitada, apressada,
estressada, essa alma procura fora de si o que só nela, como espírito, pode ser visto e vivido. A verdade, como espírito, pode ser vista, a verdade, e vivida, né? Vou fazer uma observação. Ontem, quando eu estava gravando o outro vídeo, estava chovendo, depois eu revi agora pela manhã e ficou um barulho muito alto da chuva, né? E agora pela manhã está a revoada aí, a algazarra dos pássaros. Então, se você ouvir esses ruídos de fundo, são os pássaros aqui em casa, beleza? Não daqui de casa, mas aqui no entorno. Pois bem, dito o que foi dito, que palavras vertidas naquele texto espera-se reverberem em você. Estas, em favor da igualdade de oportunidade, pelo menos, é possível restringir a liberdade individual. Isso é uma perspectiva de quem escolhe, quem trilha o caminho da esquerda. Quem se posiciona no sentido de defender a restrição da liberdade do indivíduo em favor, ainda que seja da igualdade de oportunidades, essa pessoa ela tem uma base de atuação política, de manifestação cultural, essencialmente de esquerda. Continuando a reflexão. A ânsia por justiça é, conforme o ponto de vista que se adote, o equivalente ao que se lê em Gênesis 3, de 1 a 5. Vou proceder à leitura. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Aqui é importante fixar menos na serpente e mais nisso. Era o mais astuto de todos os animais que Deus havia feito. E aconteceu que ela, a serpente, questionou com a mulher. Então foi isso que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Foi isso o que Deus lhe falou? A isso, declarou a mulher à serpente. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas, do fruto da árvore que está no centro do jardim, desse fruto, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, voltando aqui, a ânsia por justiça é, conforme o ponto de vista que se adote, o equivalente ao que está aqui. Vou agora procurar costurar essa equivalência. O anseio por justiça é natural. Não o é o ungir-se à posição divina de estabelecer para a conduta de outrem o que seja justo e o que seja injusto.
o que sejam bom e mal para o outro. Ao proceder assim, outra coisa não se encontra nisso, senão a convicção de se ter, como Deus, tornado conhecedor do bem e do mal. De aí em diante, tal pretensão deixa de ver o todo, deixa de ver-se um com o todo, essa pretensão põe-se à parte do processo, abstrai-se do processo, portanto, para, acima de tal processo, dizer-se estranho a ele e dele apenas um observador. Então, a parte do processo para, acima dele, julgá-lo, julgar o processo. Assim, internauta, em defesa da lucidez, espera-se seja evitado o anseio dominante, o que prevalece em você e ao mesmo tempo procure dominar. Ele é um anseio dominante, mas não dominável, mas não dominável, é um anseio dominável. Porque o anseio para que ou porque não haja injustiça na terra. Que tal anseio não tome assento no trono de juiz, que você, se dominado por esse anseio, não assuma a posição de Deus, de juiz, e que tal anseio evite, pela compreensão parcial existente nele, por ser uma compreensão parcial que existe nele, e evite, nesse anseio, que mais injustiças, pela sua parcialidade, se façam presentes no percurso histórico da humanidade. Internauta, que se evite fazer justiça, ok? Que a luta seja pela compreensão da verdade e por sua submissão a ela. Esta é a maior tentação a que se deve procurar evitar. Substituir-se no trono a Deus. O trono que o apresenta como rei, mas como Salomão, com a função de julgar. Internauta, procure entender que a sua posição é a de compreender a verdade e a ela submeter. Então, até uma próxima reflexão, uma leitura de uma próxima reflexão, e termino aqui esta leitura. Um bom dia.